No começo de abril chega aos cinemas Renfield, um filme de comédia sombria que explora o relacionamento abusivo entre Drácula e seu mais famoso e prestativo familiar, onde Nicolas Hoult interpreta o personagem titular e Nicolas Cage interpreta o Senhor das Trevas. Dirigido por Chris McKay, o cara responsável por The Lego Batman Movie, o filme traz à luz do presente os absurdos do contrato de prestação de serviços que por 90 anos tem consumido a alma do jovem Renfield, uma relação de completa servitude que faz ele finalmente procurar a ajuda de um grupo de apoio para pessoas que sofrem abusos, enquanto descobre o amor e explora seus poderes mágicos conseguidos graças ao seu contato com o Conde. Os trailers mostram que aparentemente será um filme absurdamente divertido, mesmo que em determinados momentos Renfield lembre um super-herói que precisa tomar uma poção para ativar seus poderes, e no caso dele, a poção são os insetos, uma nota aí ao romance de 1897, e me fez pensar, claro, em What We Do in the Shadows, como eles usam mudando como ferramenta para trazer comédia para o mundo sombrio e sobrenatural que acompanha as histórias de vampiros. Mas, nesse vídeo aqui hoje, nós vamos falar sobre como Drácula de Renfield é o papel que Nicolas Cage nasceu para interpretar. This is brave. This is original. This is unique. I need to get out of a toxic relationship. Primeiro a gente vai entender um pouco sobre quem é Nicolas Cage. É um dos mais famosos e ainda assim mais discretos Nepo Babies de Hollywood. Nicolas Cage, a maioria de nós conhecemos e tal, e muita gente, mesmo assim, pouca gente absurdamente sabe que ele é sobrinho do Francis Ford Coppola, sobrinho do Ford Coppola, o diretor, o que faz dele primo da Sofia Coppola, com quem ele divide o título de Nepo Baby da família. Só que Cage não tem lá uma relação profissional muito agradável com o tio poderoso dele. Isso porque na única vez que eles trabalharam juntos no filme Peggy Sue Got Married, Cage aparentemente ficava tomando conta das cenas, meio que querendo dirigir o filme no lugar do Coppola, né? Tirando o serviço do tio dele, basicamente, no filme. É por conta disso que Cage não foi escolhido para fazer, inclusive, Jonathan Harker em Drácula, de Bram Stoker, um dos filmes mais famosos do Coppola, e ele era a escolha do estúdio, e o Coppola disse, não quero trabalhar com meu sobrinho. Cage, então, é o primeiro caso de Nepo Baby que a família atrapalha, em vez de ajudar em Hollywood. Ou pelo menos o único documentado que a gente sabe. Blood. Is too precious a thing in these times. No nosso argumento aqui, nós precisamos explorar o estilo de interpretação que deixou Nicolas Cage famoso e infame ao mesmo tempo. Os exageros na performance do ator que tem um porquê e vem de uma escolha ousada. Usar aspectos do melodrama, do vaudeville e do expressionismo alemão no cinema contemporâneo de Hollywood. Talvez um dos primeiros e mais emblemáticos momentos em que Nicolas Cage usou desses estilos de atuação datados do início da criação do cinema e herdados do teatro seja em Vampire's Kiss. E aqui vocês vão entender mais ou menos onde é que eu quero chegar com isso. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. You have to. Or I'll fire you, do you understand? Vampire's Kiss é um filme americano de comédia sombria que estreou em 1988, dirigido por Robert Bierman e estrelado pelo Nicolas Cage. O filme conta a história do agente literário Peter Lowell, que mora em Nova York e acredita estar se transformando em um vampiro. Toda a premissa do filme é essa. Conforme Peter vai ficando cada vez mais instável e delirante, ele começa a agir de forma bizarra e violenta. E isso inclui beber sangue e perseguir mulheres. Nesse processo, ele fica obcecado com uma mulher chamada Rachel, interpretada por Jennifer Beals, e que ele acredita ser a reencarnação da sua amada há muito tempo morta, tal qual Drácula, no filme do Coppola, do qual Nicolas Cage não pôde participar. Mas mais que pela história, Vampire's Kiss é hoje conhecido como o filme que revelou para o mundo a atuação estranha e muitas vezes bizarra do Nicolas Cage, né? Essa atuação maníaca e exagerada dele. Quando o filme estreou, ele foi um fracasso de bilheteria e um fracasso de crítica. Ninguém gostou do que viu. Só que com o passar do tempo, isso tudo foi sendo reavaliado e hoje é um cult clássico, extremamente memetizado, e fez com que muitas pessoas começassem a entender qual era o processo que o Nicolas Cage estava usando
o que ele usou ali pra fazer aquela performance completamente exagerada. É em Vampire's Kiss que o Nicolas Cage usa predominantemente os aspectos teatrais do melodrama e do vaudeville, né? E essas duas facetas de interpretação, o melodrama, a faceta de interpretação, e o vaudeville, o movimento artístico, ele é percebido no exagero das expressões faciais, corporais, maneirismos e inflexões vocais que foram muito usados em Hollywood nos anos 1930 e 1940, e reconhecidíssimos no trabalho de atores como James Cunningham e Bette Davis. Cage é reconhecidamente vaudevilliano também no filme Raising Arizona, onde ele interpreta um ex-presidiário infeliz que sequestra um bebê. Nesse capítulo da sua saga dramática, Cage usa gestos físicos amplos e expressões faciais exageradas para transmitir a inépcia cômica e o charme desajeitado do personagem. A terceira fonte de estilo que Nicolas Cage bebe para compor esses personagens exagerados dele é o expressionismo alemão, em voga na Alemanha no início do século XX e caracterizado por focar em emoções intensas, a exploração de temas psicológicos e o uso de imagens exageradas e distorcidas. O expressionismo alemão, inclusive, teve grande papel no desenvolvimento dos gêneros de horror e noir, e o expressionismo alemão e os filmes de terror com vampiros desse começo do século XX estão intrinsecamente ligados. Um dos maiores exemplos do expressionismo alemão é nada mais nada menos que Nosferatu, de 1922, que é a primeira adaptação de Drácula para o cinema, ainda que seja uma adaptação não autorizada que deu muita confusão por causa de royalties e direitos autorais na época, mas um clássico indiscutível, tanto do expressionismo alemão quanto do cinema mundial, e um marco para as histórias de vampiros no cinema. O envolvimento do Nicolas Cage com essa questão do Drácula, do Nosferatu, ela é meio que sutil, né? É velado, mas ela é inegável. Elementos visuais de Nosferatu foram usados em um dos filmes mais famosos de Nicolas Cage, inclusive Cidade dos Anjos, e a companhia de produção dele, Saturn Films, foi responsável pela feitura de Shadow of the Vampire, um filme de 2020 que dramatiza a filmagem de nada mais, nada menos que Nosferatu, de 1922. Assim, chegamos em 2023 com a carreira do Nicolas Cage completamente reavaliada, Vampire's Kiss colocado sob uma ótica completamente nova, passou a ser arte, não é mais lixo, mas o Nicolas Cage também tem muita culpa, né, em ter colocado a carreira dele no lixo da crítica quando ele escolheu fazer filmes como O Caçador de Bruxas e, bem antes, O Motoqueiro Fantasma, um dos primeiros filmes de super-herói da Marvel que eu lembro, e é bizarro, e bizarro não no bom sentido, no sentido que a gente tá usando para esse contexto aqui. E 2023 também é o ano em que Nicolas Cage, que além de tudo é um fã declarado dos filmes de vampiros que o Christopher Lee, saudoso Sir Christopher Lee, fez na Hammer, e ele finalmente vai poder fazer o papel que ele nasceu para fazer. Drácula, num filme completamente absurdo, uma comédia mórbida e grotesca onde ele pode ficar livre para usar e abusar do melodrama sem ficar dissoante do filme, que talvez este seja o problema de Vampire's Kiss, sendo na verdade um complemento ideal para a história. O filme não estreou ainda. Esse vídeo é completamente baseado só nos trailers que a gente viu, mas se os trailers servem de alguma coisa, está vendendo muito bem o filme, e quando estrear eu vou assistir e volto aqui para falar com vocês o que eu achei de Renfield, o que esse filme, e principalmente o que pra mim é interessante é o que esse filme vai pegar da história, da mitologia do Drácula, já digamos assim, do romance lá do Bram Stoker, e também esse uso do mundano como ferramenta, como eu falei no começo, para mostrar os absurdos e o bizarro desse mundinho fantasmagórico dos vampiros, que é o que What We Do in the Shadows faz muito bem. A gente não pode deixar de notar que provavelmente o sucesso de What We Do in the Shadows, tanto o filme quanto a série de TV, faz com que produções como Renfield tenham espaço, e tenham espaço principalmente dentro da Universal, que é o estúdio que tem toda uma filmografia de filmes de monstros clássicos como o Drácula, como o Frankenstein, como o Médico e o Monstro. Por hoje é isso, depois eu volto com mais. Até!